Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Paula Aguiar, sou advogada, sócia proprietária do escritório Aguiar Galvão Advogados. Esse vídeo, ele tem como tema tratar da medida provisória 927, de 22 de março de 2020, que foi editada, pelo Poder Executivo, presidente Jair Messias Bolsonaro, que vai tratar de algumas das medidas trabalhistas que o empregador pode adotar e que, consequentemente, vai impactar a vida do empregado. Esse vídeo é para o empregador, para o empregado, para os nossos clientes no nosso escritório de advocacia. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais sucinta possível, uma vez que, para não se estender muito esse vídeo, ficar cansativo. A medida provisória 927, 22 de março de 2020, ela trata de medidas trabalhistas que podem ser adotadas em tempos de crise. Eu separei alguns pontos que eu acho mais interessante para poder falar para vocês. Essa medida provisória, ela tem embasamento, ou seja, ela tem alicerce na força maior que é dita no artigo 501 da Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT, e no Decreto Legislativo número 6 de 2020, que instituiu o estado de calamidade pública aqui no Brasil. A validade dessas medidas são até o dia 31 de 12 de 2020, que é quando finda o estado de calamidade instituído pelo decreto número 6 de 2020, o decreto legislativo número 6 de 2020. Agora vamos para as medidas que são permitidas nessa medida provisória, certo? Todas as decisões que vão ser tomadas entre o empregador e o empregado, elas devem ser tomadas através de acordo individual, escrito. Não tem a possibilidade de ser através de um acordo verbal, ou seja, uma conversa informal ou formal entre o empregador e o empregado. Tudo tem que ser escrito no papel. Da importância de você ter um advogado, um profissional habilitado para que você não faça aquilo que não está permitido na legislação. E o profissional mais habilitado para isso é o advogado. Esses acordos individuais durante o período de vigência da medida provisória, que é até o dia 31 de 12 de 2020, eles vão se sobrepor sobre normas, leis, acordos, convenções coletivas e sentenças normativas. Por quê? Porque aqui, no artigo 2º dessa lei, diz isso. Diz que ele vai ter validade sobre essas demais normas. O artigo 3º dessa medida provisória é que é interessante. Ele vai dizer especificamente quais são as medidas que podem ser adotadas pelo empregador para que ele consiga manter o emprego, porque esse é o objetivo dessa medida provisória, e assegurar que a sua empresa não tenha um impacto econômico tão severo com essa crise do Covid-19. O artigo 3º diz que o empregador pode instituir as seguintes medidas: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia de tempo de serviço. Eu elenquei e escolhi algumas das medidas que eu acho mais importantes nesse momento que o empregador poderá vir a adotar. A primeira medida é o teletrabalho. O teletrabalho, ele é conceituado nessa medida, no artigo 4º, parágrafo 1º, que diz assim: para fins do disposto nesta medida, considera-se teletrabalho o trabalho remoto ou o trabalho à distância, a prestação de serviços preponderantes ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, aplicável o disposto no inciso 3º do caput do artigo 62 da CLT. Então, o que é o teletrabalho? É aquele que vai ser desenvolvido fora da empresa, fora das dependências da empresa. Por quê? Porque estamos todos em quarentena. O teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, todos esses modos, trabalho em home office, podem ser adotados através dessa medida provisória. E o retorno, o interessante é que o artigo diz que o retorno ao trabalho, ele pode acontecer, ele pode ocorrer a qualquer momento, certo? Ele diz aqui claramente que o empregador pode pedir o retorno presencial ao trabalho a qualquer momento. E aí vem alguns questionamentos. Por exemplo, nós temos um decreto do governador Camilo Santana dizendo que todas as pessoas devem fechar os seus comércios e devem mantê-los de portas fechadas. Aí há um choque claro entre as legislações. O que deve prevalecer? Bom, pela leitura dinâmica dessa medida provisória, prevaleceria a medida provisória e o acordo individual entre o empregado e o empregador. Mas
Isso não é um consentimento unânime, isso é só um entendimento que eu tenho, que eu faço pela leitura do decreto e a leitura da medida provisória. Então, permaneçam com seus comércios de portas fechadas para evitar a multa de R$50 mil, que está instituída no decreto do Poder Executivo daqui do Estado do Ceará. Não precisa, nessa do teletrabalho, trabalho remoto, não precisa, de forma nenhuma, ser colocado, registrado essa alteração previamente no contrato de trabalho. Mas precisa ser comunicado ao empregador por escrito ou por meio eletrônico, e-mail, WhatsApp, com antecedência de 48 horas. Então, se você tem um grupo de empregados e você quer colocá-los em regime de teletrabalho, trabalho remoto, home office, você deve oficiá-los ou deve informá-los com 48 horas de antecedência. Escrito, mesmo que seja pelo meio eletrônico. Interessante, mais um detalhe sobre essa questão do acordo individual é que haja o reembolso, a previsão desse acordo escrito, do reembolso das despesas que o empregado tiver no momento que ele está em home office. Então, se seu empregado precisou comprar um grampo, precisou comprar ferramentas de trabalho, ele precisa ser reembolsado e essa previsão deve estar escrita dentro do acordo individual. Eu elenquei, eu vi como uma outra forma importante de minorar os danos às férias individuais. Mais uma vez, devem ser informadas com antecedência de 48 horas. Elas devem ser gozadas, ou seja, o empregado precisa ficar de férias pelo menos 5 dias. Podem ser concedidas independente do período aquisitivo, ou seja, independente do empregado ter trabalhado 1 ano, que é o período aquisitivo e o período de gozo mais 1 ano, ele pode antecipar essas férias independente do período aquisitivo. E os empregados em grupo de risco, eles têm prioridade na concessão das férias individuais, por serem empregados de risco. O artigo 7º, ele traz uma informação importante, eu quero compartilhar com vocês, que é durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador por escrito ou por meio eletrônico, com antecedência, mais uma vez, de 48 horas. Ela unificou essa informação. Ela diz que é com antecedência de 48 horas todas as medidas que devem ser adotadas. Então, se você tem uma clínica, tem um profissional de saúde que estava em gozo de férias e você precisa que ele retorne ao seu posto de trabalho, você deve comunicar ele com antecedência de 48 horas de antecedência para que ele retorne ao seu posto de trabalho. Uma outra medida que eu achei interessante, e essa que vai ter um impacto na vida do empregador e do empregado, mas muito mais do empregado esse impacto, que é a suspensão, o redirecionamento do empregado. Como é que vai funcionar esse redirecionamento do trabalhador? Ele diz que você pode, durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º da medida provisória, ter o seu contrato de trabalho suspenso pelo prazo de até 4 meses. E que é interessante, porque é uma suspensão e não uma interrupção. Ou seja, na suspensão não tem o gozo do salário, não tem o gozo da sua remuneração, por até 4 meses, ou seja, 120 dias. Para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação com duração equivalente à suspensão contratual. Pronto, você pode afastar o seu trabalhador, suspender o contrato de trabalho dele por 4 meses, mas você tem que redirecionar ele para algum curso de qualificação. Essa suspensão não depende de acordo ou convenção coletiva, poderá ser acordada individualmente com o empregado ou com grupos de empregado e deve ser registrada em carteira de trabalho, a física ou a eletrônica. Aqui diz que o empregador pode conceder uma ajuda mensal, ele poderá. Isso não é uma exigência da medida provisória. Então, ele tem a escolha de lhe ajudar mensalmente ou não, né? Ou seja, ele pode simplesmente suspender o seu salário, sua remuneração, por 4 meses, que é uma das medidas para que contenha a falência das empresas ou que minore essa crise econômica que nós estamos vivendo em função do Covid.
E temos ainda outra questão interessante, eu deixei essa por último, que é a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Ele diz que durante o estado de calamidade fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, mas ele veda que você não faça o exame demissional. Então, o exame demissional ele permanece vigente. Se você vai demitir com sem justa causa algum dos seus empregados, você deve encaminhá-los aos exames demissionais. E os exames que estão suspensos, que seriam os ocupacionais, os ASOS, os clínicos e os complementares, devem ser efetivados a posteriori da calamidade pública até 60 dias, ou seja, terminou dia 31 de dezembro de 2020, meia-noite, dia 1º de janeiro de 2021. Você tem 60 dias daí para realizar os exames que foram suspensos com essa medida provisória. A realização, acho que é isso que tem de mais importante nessa medida provisória. Nós orientamos os empregadores que tenham cautela na hora do uso dessa medida provisória, para que isso não tenha impactos ainda mais negativos na sua empresa. Então, sentem com seus jurídicos, sentem com seus administradores, sentem com as suas pessoas de confiança, seus gerentes, e vejam qual é o menor impacto para a sua empresa, qual é o menor impacto social. Eu sei que todos nós estamos vivendo um momento difícil, um momento calamitoso, mas ainda é necessário que se pondere as consequências do uso de qualquer legislação, com calamidade ou sem calamidade, mas com uma calamidade ainda é mais imperioso que se trate dessas legislações com cautela. Eu sou Ana Paula Aguiar, sou proprietária do escritório Aguiar Galvão. Qualquer dúvida, eu estou disponível no direct do meu Instagram, ana.p.aguiar, ou no Instagram do meu escritório, @advogadosaguiar-galvão, ou através do meu número de telefone, que é o WhatsApp 859-9251-6215.